Três posturas que não podem faltar na educação. São elas coerência, constância e consequência. Nós vamos conversar sobre isso hoje. O que seria a coerência na educação? Aquele pai, aquela mãe, educador, né, que conduz, né, que dá um direcionamento, que dá um comando para a criança e daqui a pouco deu e daqui a pouco ele mesmo tira. Ele não tem coerência no que diz. Eu não falo daquele pai que diz você não vai fazer isso e daqui a pouco diz não, vai fazer. Mas também falo desse pai e dessa mãe que muitas vezes faz isso no momento birrento da criança, do adolescente, né? É importante lembrar que quem birra não são apenas os pequenos, mas que o adolescente também birra no seu grau, né? E no seu nível, no seu contexto, mas eles birram também e muitas vezes assim, naquela insistência, os pais, educadores se perdem, né, dessa coerência. Havia dado um comando e daqui a pouco, vá, tudo bem, tá bom, vai, sabe? Essa coisa de meio que desistir, porque ele tanto que insistiu e aí eu desisti e eu permiti. Então, o que é sim precisa permanecer como sim. Aquilo que é não precisa permanecer como não. Mesmo que você, pai, arrependa-se da sua tomada de decisão, isso precisa ser arrumado e arranjado em outro momento, mas não desfaz, porque assim a tua coerência ela fica questionada. Então, essa postura não pode faltar na educação. Os pais e educadores, de modo geral, precisam ser coerentes no que dizem, né? E aí vamos falar sobre a constância, né? Uma vez dado um comando, uma vez determinado algo, é preciso que se tenha constância. Se você está educando criança que tem uma agenda para cumprir, né, um horáriozinho para cumprir, rotina, agenda não, perdão, vamos corrigir o termo aí. Uma rotina para cumprir. Criança, adolescente, precisa ter rotina, isso é importante. E aí, essa constância de que tem a hora do banho, tem a hora de fazer isso, ela é importante, mas essa constância também é importante, baseada na postura anterior, que é da coerência. Os pais precisam ser constantes no que diz. Disse que o comando é esse e a criança permanece naquele comando, o adolescente permanece naquele comando e ele se mantém. Isso acontece muito novamente com o birrento, que chora, tem uma rotina para ser cumprida e aí ele chora, esperneia porque não quer tomar banho, e não vai. O que é que o pai precisa fazer? Ser constante. Não pode porque que a criança quis birrar com aquilo, desistir. E precisa ser constante, precisa cumprir, a criança precisa cumprir com aquele comando de que aquela hora é o banho. Pai de criança maior, pai de adolescente, mãe de adolescente, precisa ser constante no movimento do estudo. Estabeleceu hora de rotina de estudo, então precisa ter constância, aquilo precisa ser algo permanente, o pai precisa ser firme, foi um combinado, é algo que já foi estabelecido, então essa constância precisa acontecer. Porque quando o pai se perde na coerência e não tem constância, ele está criando o filhinho inconsequente, ele está criando o adolescente, a criança, o adolescente birrento, porque eu não posso me estender aqui para falar a respeito do birrento, mas a birra em si é uma característica da criança, né? Ela usa como linguagem, ela birra porque ela quer dizer que quer aquilo, então ela birra como linguagem. Podemos conversar um pouquinho depois a respeito da birra. Porém, quando os pais não são firmes na coerência, não são coerentes e não estão trabalhando essa constância como deveriam, eles se perdem e cria o birrento, o inconsequente, aquele que deseja as coisas, aquele que não descentra de si, aquela criança que vai permanecer egocêntrica. Esse pai não contribui, esse pai, essa mãe, esse educador não contribui para que essa criança
descentre de si cada dia, ou passe a ser menos egocêntrica a cada dia, passando a perceber os outros e as coisas ao redor que não funcionam sempre em torno dos seus desejos, mas que existe ali uma família, um contexto social, existem regras que ela precisa respeitar. Então, pai, mãe que quer criar filhos que não são inconsequentes, que têm clareza e cumpre as regras, os combinados, precisa ensinar essa criança a descentrar de si mesmo. E aí a constância ajuda a isso. E depois, por fim, a terceira postura é a coerência, é a consequência, né? O que seria a consequência? Para alguns é o castigo, né? Que eu estou aqui chamando de consequência, que é algo muito que é aplicável à educação de forma mais coerente, né? De forma mais lógica e mais justa para a criança. O que seria a consequência ou qual seria o contraponto, a diferença entre consequência e castigo? É porque o castigo é assim, a criança não tomou banho, então você não vai ter sobremesa. Bom, o que é que tem a ver o banho com a sobremesa? Nada a ver, né? Agora, olha, a hora de tomar banho, você não entrou no banho, você atrasou, nós vamos passear na pracinha e você vai ficar com o papai em casa, mas eu vou com a sua irmãzinha e com seu irmão porque eles já estão prontos. Isso é uma consequência do ato executado. A criança não toma banho no horário determinado, então ficou sem o passeio da pracinha. Então percebe que a consequência está relacionada ao ato que a criança cometeu, né? O ato que a criança fez. Brincou de bolinha de vidro na sala, mamãe e papai já havia falado, não brinca de bolinha de vidro na sala que você vai quebrar a janela, que você vai quebrar a cristaleira da sala. Aí ele continua brincando com a bolinha de vidro, quebrou a cristaleira. Um castigo seria: põe sentado 30 minutos, tira o celular, tira o computador, a criança chora, entra em crise de abstinência, uma loucura, e isso seria um castigo. Uma consequência, olha, lembra daquele teu cofrinho que você está juntando as moedas desde o ano passado para comprar aquele presente maravilhoso? Então, nós vamos quebrá-lo agora para que você possa comprar o vidro e fazer a reposição do vidro da cristaleira da sala, enfim, daquilo que você quebrou. Isso é uma consequência ligada ao ato cometido. Então, a criança não vai receber um castigo ilógico, ficar sem celular. Por que eu tenho que ficar sem celular se eu quebrei a janela da sala? Então ela precisa entender que aquilo que os seus atos, eles têm uma consequência. Isso para a vida social, para o contexto, né, fora das quatro paredes da casa, tem uma funcionalidade fantástica, né? Porque isso vai ser aplicado lá. Ninguém vai tirar o celular dela se ela quebrar, se ela bater, quando ela bater, vem dirigindo e bate com o carro no carro do motorista que vem na frente. Ele não vai ficar sem celular porque quebrou, ele vai precisar reparar o seu dano, ele vai precisar lidar com o seu ato cometido, se reportar diante das questões, né, de lei, enfim. Então é preciso que as crianças aprendam isso no contexto social, lá fora das quatro paredes, tem um efeito fantástico. Então, pais, educadores de modo geral, fiquem bem ligadinhos. São 3 posturas que não podem faltar na educação dos filhos: a coerência, a constância e a consequência. Cuidado para não ficar somente no castigo, que não é nem consequência, e você não vivenciou as outras 2 posturas que são importantes. Eu converso isso com muito mais tranquilidade, explicando como executar, como fazer isso de forma prática, porque falar aqui, como mãe, eu sei que é muito fácil falar aqui, neste momento, a respeito das consequências, da constância, mas no final do dia, a criança aperreando, os meninos chorando, é muito difícil falar disso, né? Porém, é preciso lembrar que eu converso disso de forma mais prática, como aplicar isso lá no mini curso, né? Que eu convido vocês a ficar alerta aí, que nós estamos planejando, né? E convidando vocês a estar nesse mini curso que vai tratar as 3 posturas como essenciais na educação das crianças.
Então, até a próxima conversa lá no mini curso.